Então seja bem-vinda, Jussara Galto. Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rio Grande do Sul, tão amado. Bom dia, Santa Catarina, tão amada também. Esperando que todos vocês estejam buscando conscientização, buscando inspiração em Deus para defender aquilo que é nosso. Já que nós tivemos esse privilégio de nascer nesse país continente, onde se plantando tudo dá. Já dizia lá no tempo do descobrimento, em 1500, Pedro Vaz de Caminha, uma escrava, também, numa carta que escreveu para Portugal, para o rei, ele falou assim, encantado com o Brasil, tanta terra, tantas matas, tanta fartura de tudo, tantas frutas, enfim, já com um povo gentil, não agressivo, não hostil, que eram os nossos índios, os, os autóctones, as pessoas que nasceram aqui, como os pais, os avós, bisavós, e todos, todos seus ancestrais já nascidos aqui no Brasil, e nós temos essa fortuna, esse privilégio, que só pode ser dado por Deus. Nós poderíamos ter nascido em qualquer outro lugar do mundo, mas nascemos no Brasil, onde, se o povo for trabalhador, honesto, sensível, temente a Deus, nunca haverá falta, haverá sempre fartura. E hoje, se eu venho chocada já há algum tempo, e sempre tentando, né, cutucando vocês para que despertem, para que acordem, para que saiam dessa imobilidade, dessa letargia que o povo brasileiro vive, porque até agora, neste momento em que nós estamos assim, nunca estivemos, e poucos povos do mundo estiveram num estágio que nós estamos agora e à beira de um caos tão violento como nós estamos. E esses países, alguns, ou por que não dizer, a maioria deles, ou todos, quem sabe, sem medo de exagerar, estavam passando por isso, por conta e risco de se tornarem países comunistas. Algumas dezenas deles se tornaram países comunistas. Ficaram 50, mais de 50 anos sob esse regime de terror, esse regime que anula, aniquila o ser humano, que busca a igualdade de todos, mas a igualdade por baixo, a igualdade pela miséria, pelo desespero, pela fome, pela burrice, pela ignorância, para que os tiranos comunistas eles possam agir mais tranquilamente, sem medo desse povo que não reagirá nunca. E eu já disse isso para vocês, nós já temos na história da humanidade, provavelmente apenas a China, que sempre viveu sob um sistema opressor. Ou era um imperador daqui, um imperador de lá, mas já estavam acostumados. Quando chegou o comunismo, com essas características marxistas, o comunismo é marxista, pouco mais de 100 anos, que chegou ao conhecimento do homem, esse ensinamento maldito, amaldiçoado, que não aceita Deus, não aceita a família, gosta que os jovens se percam no vício, são favoráveis ao aborto, são a dissolução absoluta da família. Esses são os comunistas. E houve uma máscara muito grande durante muitos anos aqui no Brasil, se falando em socialismo. Hoje, o desgovernante do país bate no peito e diz: sou comunista, graças a Deus. E disse também, quando esse ministro, que eu não sei porquê, chamam ele de rocambole do inferno, se alguém de vocês souber por que ele ganhou esse apelido, por favor me digam, porque eu não desconfio.
Por que ele é chamado rocambole do inferno? Mas, antes de tudo, não esqueçam, ele é comunista. Ele podia ser magérrimo, podia ter um corpo de bailarino espanhol, mas, sendo comunista, seria a mesma porcaria que é. Entenderam? E isso não é assim, ó, uma ojeriza pessoal, não é uma mania que eu adquiri com o tempo. Não, isso está embasado na cultura que eu tive, nos ensinamentos que eu tive e na possibilidade de escolher o bom e o mal. Porque eu fui na minha infância, na minha adolescência, início de juventude, eu vivi em Livramento, Santana do Livramento, tão amada. Fronteira com o Uruguai. No Brasil era proibido o comunismo, já desde a época de Vargas, não que o Vargas fosse um anticomunista, não era, mas porque ele precisava, levou um plepe muito grande na Segunda Grande Guerra, porque ele estava a favor dos alemães. Ele estava a favor do eixo do mal, que hoje nós chamamos eixo do mal. E que era? E vocês conhecem os países que formavam o eixo do mal. Então, ele aí criou, não é? Deve ter sido ameaçado. Ele acabou se matando, né? Um homem tão pressionado, foi um ditador, um grande ditador. Há quem diga, mas fez as leis trabalhistas, fez a CLT, fez isso, fez aquilo. Agora, o que ele fez de mal, o que ele fez de ruim, o desserviço que ele prestou à nação e ao nosso povo, naquela época, isso não se fala. Os livros de histórias resolveram, né, tirar esse lado podre, inclusive porque ele estava tão a favor dos alemães, que para ser provocado a entrar na defesa da sociedade livre, da liberdade, da democracia, ele foi obrigado, ele foi forçado. Ele teve, nós tivemos, né? Eu nasci no fim da guerra. Mas alguns que até lutaram na Segunda Guerra, esses dias, cujo nome eu não lembro, mas eu estou na foto com ele, junto com o Bolsonaro, um acontecimento que houve aí, e ele lutou na Segunda Grande Guerra, morreu agora com 106 anos, se não me engano. Então, os navios brasileiros foram bombardeados na costa, na nossa costa. Isso é uma advertência. Ou tu vem defender o lado bom da sociedade, ou nós vamos cair na mão do nazismo. E os americanos fizeram isso e ele realmente entrou na guerra. Ele, claro que não, né? Mandou nossos pracinhas, que eram chamados os soldados que iam para a guerra. Não era exigido que nenhum presidente fosse para a guerra. Isso acontecia muito no passado. Mas, enfim, já viveu em tempos bem mais modernos. E participamos da Segunda Grande Guerra. E evitamos, né, que a Alemanha fosse a vencedora. Evitamos que a Alemanha fosse vencedora, mas não conseguimos evitar que milhões e milhões de judeus fossem sacrificados e que passassem por todo aquele horror que vocês conhecem, todo mundo, o mundo inteiro conhece com o nome de Holocausto, mas que os comunistas negam. E agora eu estou falando só comunista porque é a mesma coisa que dizer esquerdista. A esquerda nega. Nega, inclusive, que tenha havido o Holocausto. Então, para vocês verem como é que é o pensamento deles. Então, aqueles 6 milhões por baixo, né, que morreram nos fornos crematórios, esses eles ignoram. E não só os comunistas, mas todos os ditadores, mesmo os atuais, por exemplo, aquelas lideranças do Irã e daqueles países congêneres, também não acreditam. Como a esquerda brasileira não acredita que o Hamas seja ruim. O Hamas são heróis para eles. Essas têm sido as nossas advertências, para que vocês acordem. E não precisa acordar e sair campo afora lutando, que nem Sancho Panza, contra moinhos de vento. Não, saibam, conheçam uma causa que deve depender
de você para ser vencedora. E a nossa causa hoje é, mais uma vez, na história da humanidade, derrubar o comunismo. O nazismo, graças a Deus, já ficou para trás. Ainda que algumas pessoas quisessem que ele estivesse aqui, mas não são poucos, não fazem, não vale nem a pena falar. Mas que existem, existe. Então, a gente vem cada vez descendo mais a ladeira. E temos milhares de pessoas presas. Nós temos milhares de pessoas, essas, contando os mesmos, são as mesmas, do 8 de janeiro, com tornozeleira. Tem gente, tem um senhorzinho que pensa, ele não sabe, ele estava lá olhando, ele chegava lá porque tinha comida farta, e se tem uma coisa que a direita, que os conservadores não são, é malvados, gostam de dividir, de compartilhar. Então essas pessoas se chegavam aos nossos grupos para comerem, e a gente nunca negou, em nenhum dos acampamentos que eu conheça, que eu saiba, negou alimento para quem chegasse ali. Eu, inclusive, no primeiro dia de acampamento, primeiro e segundo, fiquei lá fazendo bandeiraço na beira da estrada. Aí alguém me disse, não vem comer? Eu disse, não, mas eu não cooperei com o almoço, que já dava para perceber que era um almoço comunitário. Não, Gustavo, aqui todo mundo come. Fui meio constrangida, né? E acabei vendo que tudo aquilo ali era um comportamento maravilhoso, humanitário, solidário. E assim aconteceu em todos. Então, nós temos hoje brasileiros exilados, fora do país, criaturas separadas, criaturinhas, crianças separadas das suas mães, dos seus pais. Nós temos vítimas, pessoas que já morreram no encarceramento. Isso vem não crescendo, porque se acho bonito até dizer, que o cara, aquele ditador do Brasil, que não recebeu um voto para isso, nem juiz ele é, passou de advogado de facção para ministro do Supremo Tribunal Federal. Só num país de cabeça para baixo mesmo para isso acontecer. Um outro lá, que nunca conseguiu passar no exame da OAB, agora está soltando tudo que é bandido. Deve, evidentemente, cair muito dinheiro para ele, né? Para ele e para todos. Porque para um ministro chegar e comprar um apartamento de 22 milhões à vista, esse dinheiro saiu de algum lugar e não foi dos seus salários. A gente tem que ter olhos para ver. Não é para fofocar, não é porque a gente simplesmente não gosta deles, não gostamos deles, porque eles nos trazem o mal. Eles fazem o mal para todos os brasileiros de bem. E que são a maioria. Mas eles são unidos, eles são coesos, eles são fortes. E agora, estou dizendo tudo isso aí para chegar no pastor Silas Malafaia. E, de repente, porque os únicos crimes que ele tem cometido, que se saiba, são falar mal do governo. Falar, não é que seja falar mal, falar como eu também, falar das coisas que esse desgoverno faz, falar das coisas que o Supremo faz, falar daqueles deputados, senadores corruptos, isso não é falar mal. Falar mal seria pegar um desses corruptos, esses que compram apartamentos de 5, 10, 15, 20 e tantos milhões à vista, dentro de uma função pública, e não há muitos anos, é bom que se frise, isso aí não é falar mal, isso é apenas constatar. Por que eu me importo com isso? Por que eu me importo? Porque é de nós que sai esse dinheiro. Eles nos roubam para, sim, receber pessoalmente cada um deles. Agora, graças a Deus, eu já comentei isso no programa de ontem, que eles conseguiram emplacar a CPMI, que é uma CPI mista, Congresso, Senado e Câmara, para investigar e punir devidamente, se Deus quiser, os responsáveis, os grandes responsáveis, pelo maior escândalo havido no país até agora. Já houve N escândalos, mas esse é o maior de todos, e é contra os velhos, contra nós, velhos e aposentados. E simplesmente passaram pano. Ninguém comunista, nenhum de esquerda fala nesse assunto. Por maior que seja essa aberração, ninguém se importa. Agora, se uma mulher vai numa estátua e escreve uma frase que não é dela, aí ela pega 14, 17 anos de cadeia e ninguém faz nada.
porque nós estamos vivendo num país que é de cabeça para baixo. Nós não temos mais lei para a direita, nós não temos legislação, nós não temos Constituição. Danou-se o Código Penal, o Código Civil e a Constituição, que é a maior de todas as leis. Então, nós estamos nessa circunstância e o pastor Silas Malafaia é um homem de Deus. Porque se ele batesse palmas, se ele aplaudisse, concordasse, e até fosse um deles, não seria um homem de Deus. Ele seria um ladrão corrupto, sem vergonha, como os outros. Estaria se beneficiando disso. Mas não, ele está ao lado do Brasil e dos brasileiros. Então, agora, pode ser que vocês agora escancarem ou abram os olhinhos de vocês que estão fechados pela indiferença, pela falta de comprometimento, pelo desejo de não participar, de não se envolver. Estão com os olhos fechados, que nem aquelas corujinhas, eu, no caso, tenho coruja, mas são as estátuas, aquelas com gatinhos, que não vê, não ouve e não fala. É assim que a população brasileira está neste momento e há décadas. Cada vez falando menos e agora cada vez se calando mais. Chegou o dia do pastor Silas Malafaia. Não está preso, mas já está com seu passaporte recolhido, roubado, porque não deu motivo para isso, não fez absolutamente nada, a não ser ferir o ego de psicopatas que se entendem dono do poder, portanto, se eles são donos do poder, são donos do país e são donos de nós, o povo. Então, eu me lembrei de uma situação, uma frase que eu conhecia ainda na adolescência, quando estudava, porque antes a gente estudava, de verdade. Estudava história, geografia, estudava a Bíblia. A gente estudava muito nas escolas. Latim. A minha geração estudou latim para poder aprender o português, a língua portuguesa, coisa que também já foi para o saco há horas. Então, eu me lembrei de um dramaturgo alemão que nasceu no fim de 1800, século XIX, né? E morreu já no século XX, em 50 e poucos. E o nome dele era Bertolt Brecht. Quem, sabe, um palmo à frente do nariz, quem estudou lá na juventude, quem tem mais de 40 anos, ou mais de 50, e estudou, quando precisava estudar, sabe quem foi Leopold Brecht? Sara, mas ele era comunista. Ele era comunista. Mas a história, porque o comunismo era incipiente, estava começando, aparentava assim, aquela máscara de justiça social, que era igualdade para todos, que os operários é que tinham que comandar, porque só eles que sabiam, não importava que fossem analfabetos, cachaceiros, isso não importava. Mas era a teoria deles. Só que nenhum deles era operário. Nenhum. E aqui no Brasil, há 20, 30, 40 anos atrás, a esquerda, os comunistas, eram os intelectuais, mas não eram operários. Não era. O primeiro operário que surgiu e persistiu é o cachaceiro que está aí hoje. Condenado em 3 instâncias, estava cumprindo pena e foi tirado porque era o único capaz de simular uma vitória, de que se tornasse possível a simulação de uma vitória eleitoral. Porque ele teria alguns votos. Porque se fosse esse pateta, ignorante, imbecil, metida besta, do Haddad, que já tinha perdido uma vez, já tinha perdido São Paulo, foi o pior prefeito que a cidade de São Paulo já teve, esse não tinha chance. Mas aquele ainda tinha aquele ranço, aquele resquício daquele populismo de esquerda, e ele tinha condições de levantar o patamar eleitoral, quer dizer, o número de votos, para poderem fazer a roubalheira e ela se tornar possível. Porque se ele tivesse feito 10 milhões de votos e o outro 70, não seria possível. Eu não entendo nada dessa matéria, mas eu já li muito e já ouvi muito também, e principalmente jovens que entendem desse assunto e que sabem que se houvesse poucos votos, seria impossível fazer a roubalheira. Bom, fizeram. Porque tiraram lá direitinho do cárcere
e trouxeram para ser desgovernante do nosso país. E aí o caldo entornou de vez. Mas voltando ao Brecht, ele tem uma frase, ele como eu estava dizendo, a história conta que ele não chegou a ser marxista. Ele tinha tendências, ele tinha simpatia pelo comunismo nascente. Como é quase, porque tem esquerdista, comunista que não acredita em Deus e que diz que Cristo era comunista. Porque ele queria o bem-estar, que ele queria a igualdade, que ele queria a justiça. Então ele era comunista. Só que não, porque o comunismo é ateu. O comunismo não acredita em Deus. Então não vamos confundir as coisas, pelo amor de Deus. Então Brecht, em determinado momento da vida dele, não sei quem era o responsável por isso, que nunca para mim nunca ficou bem claro também, nunca gostei do comunismo, não aprofundei, porque ele afinal passou, ficou esquecido, e hoje nem quem trabalha, nem quem é ator e atriz, a maioria desses ignorantes que estão aí, nem sabe que esse dramaturgo existiu um dia, alemão. E ele dizia assim, ó, os primeiros que levaram, ou primeiro levaram os negros. Como eu não sou negro, não me importei. Depois vieram e levaram os operários. Mas eu não era operário, também não me importei. Aí passaram a levar os miseráveis. Eu não era miserável, também não me importei. Um dia vieram e me levaram. E ninguém fez nada por mim, porque eu vi todos irem presos, né? Você está entendendo? E nunca fiz nada por ninguém. Isso aconteceu com ele. Então vejam que ontem foram uns, os do 8 de janeiro, nesses últimos 2 anos, até o Bolsonaro está em prisão domiciliar. Eles prendem quem eles querem. Daniel Silveira. A longa-manos da injustiça deles atinge os familiares, atinge as crianças, as esposas. Mas voltando ao Brecht. Então, como ele não tinha se conduído, não tinha se importado com ninguém, no dia que levaram ele preso, ninguém também se importou. Agora, a água já está batendo na bunda. Porque agora já tem um ex-presidente, segundo a maioria dos habitantes desse país, segundo a maioria dos brasileiros, isso eu digo sem nenhum medo de errar, dizem que ele foi o melhor presidente que esse país já teve. Porque lutando contra tudo e contra todos, contra todo o sistema, o establishment, que se chama também da esquerda, do comunismo, que então estava podendo nos Estados Unidos, e com muita grana, que essa grana veio para cá para fortalecer os esquerdistas, oportunistas, safados, porque tem muitos que nem são nem comunistas, mas sabem que através do comunismo eles podem enriquecer, eles podem atingir o poder, eles podem fazer o poder, porque nem todos querem se concorrer e se eleger, mas querem ter poder, dinheiro, para eleger quem eles possam comandar, como fosse um equino, né? um cavalo, como se fosse um bicho desses que colocam do sal e que carregam e que orientam para o lado que querem. Assim foi o comportamento aqui no Brasil, em todos os países do leste europeu que foram dominados pelo comunismo e que perderam a voz, perderam a vez, perderam os direitos, perderam as propriedades, perderam a saúde, perderam a vida debaixo de governos comunistas. Tanto na Rússia, pela União das Repúblicas Socialistas, a URSS, que a maioria, que tem até 40 anos, nem sabe que isso existiu. Alguns que se dão o trabalho de estudar, porque a meritocracia é outra coisa que foi pro saco também. Para que estudar? Basta eu ter uma cota. Porque eu nasci aqui ali, porque eu sou negro, porque eu sou gay, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas onde é que fica o mérito dessas criaturas? Eu tenho negros amigos, tem vergonha.
Porque partem do pressuposto que o negro é menos inteligente, é menos capaz, é mais estúpido, é mais idiota, porque para poder entrar numa faculdade tem que ter cota. Isso não condiz com a realidade. As pessoas não se medem, a inteligência das pessoas não se mede pela cor. Os negros brasileiros têm pessoas negras inteligentíssimas, como tem brancos também, inteligentíssimos, tem japoneses inteligentíssimos, enfim, isso não tem nada a ver com a pele, nem com a origem da pessoa. Você está aqui, ó, está no cérebro. Então, essas cotas vieram para mascarar um protecionismo, para tirar das escolas e depois, mais tarde, das universidades, gente imbecil, torpes, ignorantes, idiotas, sem nenhuma cultura, sem nenhuma educação. Porque esses não reclamam, esses não berram, esses não gritam, esses se submetem. E é disso que vive o comunismo. Os regimes comunistas vivem disso, de pessoas sufocadas, pisoteadas, e que perdem a sua capacidade de combater, perdem a sua força. E mesmo assim, em cada lugar, sempre nós tivemos, em toda a história da humanidade, essa mais recente, né? Porque antes era outro tipo de opressão. Essa mais recente, que já tem leis e códigos, nós temos há 3.000 anos. O Código de Hammurabi, por exemplo, na Mesopotâmia, tem mais de 3.000 anos, e não tinham livros, não tinham impressoras, não tinham inventado ainda essas máquinas. Os livros deles eram de tijolo, e as bibliotecas eram imensas, gigantescas, porque tudo estava escrito, condensado em pequenas pedras, que são os tijolos. São fáceis, né, para escrever, são maleáveis, enfim. Então, é para isso que eles nos querem burros e ignorantes, não reclamões, acomodados. Alguns, todo dia eu vejo isso. E é por isso que me dói tanto na alma. Porque essas pessoas fazem questão de não ver, de não saber, para não participar. Então, eu venho hoje aqui, mais uma vez, pedir para vocês, antes que me pergunte, como já tem muitas pessoas me perguntam, ou ao vivo, ou pela internet, telefone, né? Pergunto, como é que eu posso fazer isso, sabe? Até quero começar a participar. Ah, é? Eu vou dizer aqui, nesta live, todas as reuniões, onde houver uma reunião da direita, dos conservadores, o endereço, vou dar tudo. Que aí vai, se informa. Se gostar, torne-se um dos nossos. Se for e não gostar e achar que é baboseira ou não entender, se não entender, peça explicações. Eu não me importo de te dar. Peçam para quem está ali na sua cidade, aonde for. Eu vou divulgar. Isso é um compromisso que eu assumi comigo mesma e hoje prometi para um pastor de Pinhal que nós vamos cada vez mais lutar para reunir, não importa o partido que seja, desde que seja de direita. Mas olha só, para vocês saberem quem que é de direita e quem que não é, vocês só façam uma pesquisa na internet para ver quais são os partidos que votam com o governo. Então vocês vão descobrir que partidos que se dizem de direita não são de direita. Eles votam com o governo de esquerda, não são de esquerda, não são de direita. São qualquer porcaria. Pode até não ser de esquerda, porque tem muito rico, muito capitalista, empresário, tem pessoas do agro que são comunistas, ou que vão pela esquerda, mas não são comunistas. Vão pelo interesse. Eu estou falando com pessoas decentes, pessoas que saibam, ou que se não sabem, que procurem o seu lugar na história, de acordo com o seu conhecimento, para que não levem uns, depois outros, e depois outros levem depois você. Agora, hoje, ontem, foi pastor Silas Malafaia. Mas a qualquer instante, que o cara aquele é um psicopata, para ele tanto faz ele escolher A, B ou C, porque ele não tem a menor empatia. Então, antigamente, quando eu comecei a estudar direito penal, ainda se dava crédito a um jurista chamado César Lombroso, ou Cesare Lombroso, italiano, e que ele tinha uma teoria que
Depois, com a modernidade, caiu por terra, porque aí disseram que o indivíduo era bom ou mal de acordo com o seu meio social. Isso é discutível também, mas isso, como a esquerda meio que tomou conta da intelectualidade, então isso ficou sendo verdadeiro. Mas, no meu entender, não é. Ele explicava assim, nós, todas as pessoas normais, têm os mecanismos contra a maldade, a indiferença, contra a vontade, a vingança, contra a vontade de ver os outros sofrerem, em algumas pessoas, na época não se usava o termo psicopatas, mas algumas pessoas, o Lombroso chamava de cérebro de pantera. Quer dizer, fazia o mal, tinha prazer em fazer o mal, fazer maldades, em torturar, em matar, os serial killers, uma palavra inglesa, né? As homicida em série. Enfim, eles eram essas pessoas que hoje nós chamamos, rotulamos, sei lá o quê, de psicopatas. Como é o caso do homem que se diz dono imperador do Brasil. Então, ele sabe. A maioria dos brasileiros hoje já pode ter o entendimento de o que vai acontecer com o nosso país. E eu falei isso no programa de ontem. O que vai acontecer? Os setores que serão prejudicados, essas pessoas não sabem, não querem saber, ou fingem que não sabem. Ou então fica assim, ó. Levaram porque é negro, o brecha. Levaram porque é negro. Levaram porque é operário. Levaram porque era miserável. E aí levaram ele, que era intelectual, era branco, intelectual, e foi preso. Entenderam? Isso vem se repetindo. Porque a ideologia é a mesma nos últimos 100 anos. Foi assim que nós tivemos aquela pleiade de países escravizados na Rússia. E que depois nós temos também, claro, eu disse, né? Historicamente surgem sempre pessoas que fazem com que essa situação se altere, se modifique e melhore um pouco. Carol Wojtyla, que é o Papa, Uxo, o Papa é gaúcho. Eu era vereadora quando ele veio a Porto Alegre em 82, eu acho, 80 ou 82. Estive com ele, eu e os outros vereadores, porque nós demos a ele o título de cidadão porto-alegrense. Então, tivemos junto com ele, lá na catedral, na cripta, lá atrás, aquilo é gigantesco, é uma coisa impressionante, aqueles jardins, aquelas escadarias, tudo aquilo a gente teve que passar, porque lá na frente a multidão era, né, muito grande. Se soubesse que a gente estava entrando para ver o Papa, claro que, por questão de segurança, não sei se faria ou não faria, mas a segurança, inclusive do Papa, que vinha junto, logo depois ele levou um tiro, você lembra, né? E quase morreu. Então, sempre os papas tiveram muita segurança. Porque na cabeça das pessoas normais, comuns, não podia. Por que eu queria matar um papa? O chefe espiritual de uma igreja, talvez a maior do mundo na época, hoje não é mais. Até porque hoje, mesmo os que permaneceram no catolicismo, a maioria desses padres hoje são comunistas. Estão dentro da Igreja Católica. Nós tivemos um Papa comunista. E esse Papa agora está resgatando os valores do catolicismo. Eu não tenho religião, então não posso ficar, não tenho moral para não, tem que ser essa religião, aquela outra. Cada um escolha aquela que lhe fizer melhor. Cada um que se comunique com o seu Deus interior, o Deus Pai de toda a criação e de todos nós, o Jesus, Senhor Jesus, se comunique da maneira que quiser, que melhor entender. Mas, por falar nisso, lembrei agora do pastor com quem eu conversei hoje, pastor Feltrin de Quintão, né, Pinhal Quintão, e que ele promoverá uma grande reunião do pessoal da direita e conservadores aqui em Quintão, para o pessoal do Litoral Norte, para nós do Litoral Norte. Então, já oportunamente, daqui uma semana ou duas, porque será no dia 19 de setembro, eu estarei divulgando. Mas antes disso, estou pedindo para todo mundo na internet, para todos meus amigos que estão concorrendo ou não, ou que são presidente de partido da direita, que me digam. Porque as pessoas estão me perguntando, tudo bem, Sara, mas tu já está nisso há 50 anos? Praticamente, né?
entrou muito jovem, mais de 50 anos, ou quase 80, e entrei com menos de 30, com 20 e poucos, mas sempre fui de direito. E sempre tive essa capacidade de observar. Aliás, também eu tenho fundamento disso aí nas minhas raízes, porque o meu pai e o meu avô, embora não tivesse assim, fossem políticos mais discretos, mas o meu pai era da UDN, que se chama União Democrática Nacional. E o meu avô era daquele partido famoso até hoje, Libertador. Então, o Libertador é aquele do lenço, não é Maragato, é o Libertador, lenço vermelho, etc. E o outro lenço branco. E a origem vem lá do Maragatos e Chimangos, lógico. Então, eu quero, não é porque eu segui esse caminho, por favor, eu quero que vocês tenham mais luzes, para que vocês possam discernir melhor, para que vocês possam entender o que Leopold Brecht, um teatrólogo alemão que viveu no século XIX e parte do século XX, e o que ele quis dizer com essas palavras. Como é horrível a gente não se importar. Pega o meu vizinho e prendem. Não estou nem aí. Pega o outro vizinho do outro lado, também não estou, não moro do lado de lá. E assim vai chegar um dia que você vai para o buraco. Buraco não é a morte, né? Porque também é usado como sinônimo para a morte, mas o buraco da vida indigna que só o comunismo pode trazer. Porque aí não existe meritocracia, aí é o mundo dos puxa-sacos, dos bajuladores, dos que se vendem, dos que têm preço, dos que se colocam no mercado. Então, isso aí faz uma egrégora tão poderosa que pode, se milhões de pessoas não se derem conta, centenas delas, comunistas e maldosas, como Eudino, eu acho que o psicopata do Xandão não é comunista. Ele é psicopata, e isso basta. O outro, o Dino, é maldoso, é malvado, é perverso, que nem o cachaceiro. Esses são comunistas. E tem muitos. Mas só que esses muitos são centenas, são milhares em todo o Brasil. E os que não são milhões. Então, por que nós, que somos milhões, temos que nos submeter a milhares de pessoas perversas, malvadas, que não querem o progresso do país, que não querem o nosso progresso? Eles querem fazer tudo para que o lucro, o benefício, porque eles odeiam o capitalismo iguala mais, divide melhor a riqueza. O comunismo não. O comunismo é extremamente concentrador. É só quem manda, é só quem está por cima. E os demais têm que dividir as suas terras, as suas casas. Nos países comunistas, várias famílias moram num apartamento. Isso já há mais de 50 a 100 anos já existiam as cozinhas coletivas, os banheiros coletivos. Na China ainda existe isso hoje. Na China eles dormem, aqueles edifícios fantásticos, maravilhosos por fora, por dentro, são compartimentos minúsculos, onde as pessoas têm que dormir empilhadas, tem que uns dormirem de dia e outros de noite. Aí cada um, né, faz o seu horário de acordo, porque não pode optar, né? Tem que ter um emprego e acabou. Não pode mudar de cidade, não pode mudar de casa. Isso aí, desde quando que isso é liberdade? Então, comecem a valorizar o fato de que você ainda pode escolher, se você aluga, escolher a casa que você quiser, sem precisar ser invadido por 2, 3, 4, 5, 6 famílias. Porque isso é comunismo. Mas o capitalismo, você vai morar na sua casa que você puder pagar. Se puder pagar uma mansão, melhor para você. Se não puder, vai se adequar ao que o seu dinheiro pode pagar. Isso é capitalismo. Trabalha numa empresa, nunca, se é na China, nunca vai subir, nunca vai ascender. Porque é preciso que todos estejam na penúria, na mesma penúria, na igualdade da penúria, da miséria absoluta. Tudo que eu estou dizendo não é ficção da minha cabecinha. Não é coisa que eu estou dizendo para assustar vocês, porque eu não tenho mais nada para fazer nesse horário. Então, quero falar disso. Me abra um espaço aí para eu falar umas idiotices para esse povo idiota. Não é assim. Vocês não são idiotas e nem eu digo idiotice. Vocês são, a maioria das vezes, estão aqui, ó. Aqui e aqui.
certo? Mas vocês não podem mais. O próximo passo é aqui, ó. São as algemas. É o xadrez. É a cadeia. Mesmo que você não tenha feito crime. Basta você não fazer o que eles querem que você faça. E isso aí é tão pouco. Por exemplo, um deputado que a Constituição lhe garante o direito de falar, de ter o uso da palavra sem ser punido, agora não. Agora, se o deputado não usar meios termos, já está começando, porque a gente está percebendo que a esquerda, os comunistas, estão começando a cair. Então, não era por falta de coragem que aqueles deputados lá não diziam tudo o que pensavam, e hoje estão dizendo. Porque se eles dissessem, já tinham sido caçados lá atrás. Já tinham caído lá atrás, como caiu Daniel Silveira, o senador Marcos Duval, que ainda é senador, mora no Senado, tiraram todo o dinheiro dele, tiraram todo o dinheiro da mulher dele, e assim por diante. Ia estar no finzinho do meu tempo, no dia de hoje. Mas segunda-feira, se Deus quiser, ainda nós teremos a possibilidade. Por quê? A de falar. Porque nós estamos correndo sério risco de perdermos a internet, e eles já deram o primeiro grande passo, dizendo que para defender as crianças que eles nunca defenderam, crianças que eles botavam nuas com as crianças, com homens nus, de mãos dadas, deitado no chão, as crianças passando por cima, professora botando camisinha em banana, ou botando camisinha em aluno adolescente, com a boca. Isso tem aqui no Brasil. Não estou inventando, não invento nada, eu apenas reproduzo. Depois de muita pesquisa, depois de ver se realmente isso aconteceu. Então, meus amores, nós voltaremos a falar sobre esses assuntos e muitos outros na segunda-feira, porque eu quero também tocar na importância do tudo que acontece com a família Bolsonaro, até os xingamentos, e toda a família se xinga, todo mundo diz palavrão nesse país, e os xingamentos da família Bolsonaro, o povo deita e rola. Por que fez isso? Porque disse aquilo. Agora, e o outro lá, o ex-ministro da Saúde, que patrocinou uma onda escravagista na segunda metade dos anos, já no século XXI, nem era lá no século XX, século XXI, um trabalho escravo, patrocinado pelo Brasil. E ele diz, bate no peito, hoje eu vi ele dizer, eu criei mais médicos aqui no Brasil, e eu que fiz esse trabalho maravilhoso. Era um trabalho escravo, que os médicos recebiam 2 mil, digamos, não sei exatamente quanto era, e mandavam 11 mil ou 10 mil para as suas famílias na Cuba. Nananina, não, mandavam para o governo. E agora o neto do Fidel Castro é um dos homens mais ricos do mundo, mais desmiolado, provavelmente usuário de alguma droga ou de muitas drogas. Álcool, pelo menos, a gente sabe que é porque como costumeiramente é visto bêbado, em grandes farras. É para isso que os comunistas querem dinheiro, para que as famílias deles tenham um apartamento de 22 milhões, para que as famílias deles possam gastar do jeito que quiser, ter os carros mais caros do mundo, as casas mais caras do mundo, e não precisem nem trabalhar para isso. Porque alguém já sangrou no passado para que ele hoje tivesse essa riqueza. Adilson, perdão, porque eu acho que eu pisei de novo na bola. Eu amo vocês, e é por amor que eu faço isso. Segunda-feira, falarei objetivamente sobre esse assunto, e possivelmente com algumas novidades, quem sabe, né? Nós estamos rezando tanto, trabalhando tanto, nos empenhando tanto, e sabendo que somos merecedores de uma vida melhor, num mundo melhor, num país melhor, que é o nosso amado Brasil.